Mas esse não é um problema só do povo de Israel, esse é um problema nosso. Quando nós olhamos para aquele povo e percebemos ali quantas manifestações de incredulidade que eles tiveram, nós temos que ficar chocados conosco mesmo, chocados com a nossa própria realidade, e chegar ao ponto que Zaqueu chegou, como o irmão citou aqui, né, de olhar para nós mesmos e percebermos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa necessidade, né, a nossa dependência de Cristo, assim como Zaqueu percebeu. E nós precisamos dessa forma, então, conseguir olhar, fazer essa autoavaliação, e então conseguir. Essa semana, para fechar a média, eu falei a alunos, né, com relação à matéria, que nota você se dá, né? Como você se autoavalia? Nos colocavam 10, rapaz, presta atenção, né? Que não merece, tem 5, né? E alguns mudavam, né? Obrigado. Alguns abaixavam, mas tinha uns que colocavam 10, a autoavaliação. Então, se você está se achando que é 10, não merece 10, mas tudo bem, né? Se você está achando que é 10, porque nós sempre fazemos essa autoavaliação melhor do que de fato é. Nós olhamos para nós mesmos e fazemos essa autoavaliação melhor do que de fato nós estamos nos apresentando. Nós só vamos entender gradativamente quem somos ou o que somos quando o Espírito Santo toca em nosso coração. E foi isso que aconteceu com Zaqueu, usando ali a ilustração que o irmão trouxe na liturgia. E isso também é que se dava com o povo de Israel. Somente quando Deus tocava no coração daquele povo é que eles entendiam que coisa que nós fizemos, que incredulidade que nós manifestamos. E no nosso dia a dia é assim também, nós somos assim. Quantas vezes as situações nos fazem fugir, desviar-nos daquela confiança que devemos ter em Cristo, em Deus, e então estarmos buscando realmente esta manifestação diária, esse exercício da fé. E falar sobre isso, irmãos, pode parecer que às vezes nós estamos querendo ser perfeccionistas demais, não é? Estamos sendo exigentes demais, também não é tanto assim, não. A questão não é essa, a questão é que nós precisamos sim estar sempre percebendo se estamos na fé ou não. E eu sempre uso para isso o texto de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você abre na carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu estava falando com jovens, sábado passado, no último sábado, estávamos reunidos, ali no capítulo 1, a partir do versículo 2, já lemos isso, né? Mas eu sempre gosto de ler esta passagem, porque, diferente da carta aos corintianos, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele elogia aqueles irmãos, o testemunho que eles manifestam. Vamos ler a partir do verso 2, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Perceba que Paulo agora aqui está elogiando eles pela operosidade da vossa fé. O que é a operosidade da vossa fé? Fé não é só uma coisa que eu falo que eu tenho fé em Deus, não, mas eu opero essa fé, eu manifesto, eu pratico essa fé, e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 6: foi feito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que, perceba o versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Imagine só a fé, a vida desses irmãos. Ou seja, Paulo elogia eles, Paulo realmente enche eles aqui de louvores, né, no sentido de reconhecer o que eles estavam fazendo e a operosidade da fé deles.
E aí Paulo continua mostrando que, versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, nos converteis a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, Paulo está dizendo que esta fé que eles estavam manifestando inicia através do fato de que eles deixaram os ídolos, sejam esses ídolos quais forem esses ídolos. E quando Paulo fala ídolos, estava falando mesmo de ídolos pagãos que existiam naqueles dias, né? Hoje talvez eu possa não ter um ídolo pagão na minha casa, mas eu posso ter muitos ídolos aqui no meu coração, e esses ídolos estão impedindo de eu operar a minha fé, de eu viver a minha fé, praticar a minha fé efetivamente. Mas aqui Paulo está mostrando que esses irmãos realmente eram um exemplo. Os crentes de Tessalônica eram um exemplo de vida. Que coisa, não? Talvez Paulo poderia aqui terminar a carta, olha, boa noite, e boa tarde, Deus abençoe, graça e paz, e aí eu vou terminar. A próxima vez que eu for por aí, a gente se reúne, conversa um pouco e ora junto, e não tem mais nada para escrever, porque ele falou tudo aqui com relação a esses irmãos, certo? Não. Por quê? Porque no capítulo 3, Paulo ele vai dizer o quê? Capítulo 3, versículo 1: pelo que não podendo mais suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo. Paulo não podia ir até Tessalônica, e ele faz o quê? Ele envia Timóteo no lugar dele. Para quê, irmãos? Para o benefício da vossa fé. Mas Paulo não tinha falado que eles estavam bem lá no capítulo 1? Por que Paulo agora tem que mandar Timóteo para o benefício da fé deles? Se a operosidade da fé daqueles irmãos, como ele narra no capítulo 1, era uma realidade, por que agora? Paulo queria ir, mas ele não pôde, mas enviou Timóteo. E Timóteo está indo, irmãos, para em benefício da fé de vocês. Versículo 3: confirmar-vos e exortar-vos. E você vai ler também no versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Ou seja, o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando alguém para devorar, e ele não se cansa. Ainda que aqueles irmãos estavam vivendo e operando e praticando a sua fé, Paulo envia Timóteo, porque Paulo sabe que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ele fala isso em Efésios, mas contra as potestades espirituais deste mundo tenebroso. E quando tem uma igreja que está manifestando a fé, desejando praticar esta fé, Satanás não vai ficar aqui. Ele vai lançar os seus dardos inflamados para que nós sejamos enfraquecidos. Ele pode lançar tentações, provações, para que de alguma forma a nossa fé se enfraqueça. E no versículo 5, ele vai dizer: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Perceba que Paulo está preocupado com o estado da fé deles. Mas Paulo não tinha escrito no capítulo que eles estavam bem. Mas Paulo sabe que a luta continua. Isso não é perfeccionismo. Isso é um senso de realidade. Eu sei que vocês estão bem, mas eu sei também que os ataques virão da onde vocês menos esperam. E por isso, preocupado com vocês, ou seja, eu queria trabalhar no benefício da vossa fé, e por isso eu mandei Timóteo para indagar o estado da fé de vocês. E aí no versículo 6, ele vai dizer: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé. Imagine que alegria Paulo estava aqui experimentando, quando Timóteo retorna e diz: olha, o relatório não é legal, o relatório não é bom, os irmãos estão bem lá. Quando você deixou, eles estavam trabalhando, mas voltou lá e a coisa está boa, está bonita mesmo. Pode até postar no Instagram aí, os irmãos lá, que está bonita. Timóteo leva boas notícias da fé deles. E perceba no versículo 7: então, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então Paulo recebe aquelas notícias de Timóteo e diz: que legal, graças a Deus, porque esses irmãos continuam progredindo na fé, eles continuam realmente manifestando fé. E perceba agora no versículo 10: orando noite e dia,
com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo era chato, né? Deixou o povo bem, eles estavam praticando a fé, ele não pôde ir, mas mandou Timóteo, porque Paulo estava desejoso de saber como é que estava o estado da fé dele, porque as tribulações que eles estavam sofrendo poderia ser uma forma de eles caírem da fé. Mas Timóteo retorna e diz: Paulo, a coisa está bem lá. É mesmo? Eu vou continuar orando para um dia conseguir ir lá pessoalmente e reparar as deficiências. Eita, mas esse Paulo é perfeccionista, né? Não é essa coisa. A coisa é que Paulo entende, e como nós devemos entender, que a luta cristã, ela continua. Satanás sabe das nossas fraquezas, Satanás conhece as nossas deficiências e sabe aonde ele pode nos levar. Ele sabe qual é a situação, qual é a questão, qual é o lado emocional, é o lado sentimental, há uma carência emocional ali, a questão financeira, a questão de saúde, de um ente querido, é a questão da igreja, é o ministério, ou seja, Satanás sabe, ele conhece cada um. Porque ele sabe o que nós falamos, o que desejamos, no que damos prioridades. E se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos colocando a nossa vida aos pés do Senhor constantemente, é claro que nós vamos. Isso não é perfeccionismo. Eu não estou falando de costumes, não estou falando de doutrinas exatamente no sentido de ideias, não é? Eu estou falando da nossa vida prática. Quantas não são as tentações, as sugestões que nós temos para desejar cair? Para falar, só esse pecado aqui não tem problema, né? Só esse pecadinho não tem. E aí nós vamos nos acostumando, e quando nós percebemos, estamos acostumados e temos um hábito, e temos um caráter baseado naquela coisa, até que Deus trabalhe conosco. E perceba no versículo 11, no capítulo 3: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também de nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, Paulo queria, desejava e orava para que aqueles irmãos continuassem crescendo cada vez mais. Por que eu estou falando isso? Isto é para mostrar para nós que a questão da fé, da minha fé, da sua fé, é uma luta constante. O povo de Israel não entendia isso. E por que o povo de Israel não entendia isso? Há uma coisa que eles não tinham e nós temos, que é a pessoa do Espírito Santo. Eles não tinham o ministério da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo falava com os profetas, o Espírito Santo falava com homens, mas não vivia neles, não habitava no coração deles. Mas hoje qualquer pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador e decide servir ao Senhor, entende que é pecador, o Espírito Santo passa a crer, o Espírito Santo passa a habitar naquele coração. E toda vez que eu erro, toda vez que você erra, o Espírito Santo está ali comunicando comigo, com a minha mente, com o meu coração: olha, você está em pecado. Olha, você está errado. E esse alarmezinho que fica aqui está nos mostrando coisa que o povo de Israel não tinha, mas a igreja tem. A igreja possui. Mas da mesma forma que eles pecavam por falta de fé, nós também fazemos. Da mesma forma que eles se viam tão envolvidos com as questões naturais, com as questões seculares, nós também fazemos. Quantas vezes nós não nos deparamos vislumbrando, fascinados com questões deste mundo, com coisas deste mundo, quando na verdade o nosso desejo deve estar sendo constantemente estar com Cristo. E perceba que Paulo vai falar isso no final: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de quem? Nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, Paulo está dizendo que haverá um momento, que esse momento é
vivemos e desejamos e almejamos. Mas até lá, nós precisamos manifestar essa fé. Nesta jornada, assim como o povo de Israel, nós falamos durante várias semanas, assim como o povo de Israel, é necessário que essa nossa fé seja exercitada constantemente. Dessa forma, nós não queremos ser perfeccionistas, não é isso. Mas o que nós queremos é viver esta fé que um dia foi nos dada. Esse não é o texto básico, apenas uma introdução que eu queria trazer aqui, mas em Marcos capítulo 9, versículo 24, capítulo 9, versículo 24 de Marcos, o Senhor Jesus cura um jovem possesso. Marcos 9, 24 vai dizer ali: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, pela tua palavra. Ajuda do Senhor na nossa falta de fé. Ajuda-nos a entender, ó Deus, quão precioso é confiar no Senhor, quão precioso é realmente depender de Ti totalmente. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca se demonstrou alheio às nossas necessidades. Perdoa-nos, ó Senhor, tantas vezes quantas temos negligenciado esse amor, essa misericórdia e esse cuidado que o Senhor tem para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e assim estarmos crescendo, manifestando esta fé a cada dia mais e mais para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus cura um jovem possesso. Jesus está nas suas viagens, então, o versículo 14 vai dizer: quando eles se aproximaram dos discípulos, Jesus estava com Pedro, João e Tiago no monte, quando Moisés e Elias apareceram, né? E então Jesus desce do monte, no monte da transfiguração ali, né? Jesus desce com os seus 3 discípulos, e os outros discípulos estavam na cidade ali, e os escribas e fariseus estavam discutindo ali com eles, né? E Jesus pergunta no versículo 16: então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E versículo 17: um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o com terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Jesus então vê aquele pai chegando, pedindo que Cristo cure o seu filho daquela possessão, e ele disse: eu pedi para os seus discípulos, mas eles não puderam. Que vergonha, né? Imagine, o seu patrão pede para você fazer um trabalho, talvez ele já fez várias vezes, e você simplesmente, quando ele sai, como é que é mesmo? Não prestei atenção naquela missão. Aí o patrão chega: não consegui fazer o trabalho, a produção para, a coisa não funciona. Imagina isso, né? Jesus saiu por um breve momento, deixou os discípulos, e mesmo depois dos discípulos terem já visto tantas coisas que o Senhor Jesus Cristo tinha realizado, não conseguiram entender, não conseguiram realizar aquele milagre, né, de curar aquele jovem que estava sofrendo e trazer paz ao coração daquele jovem. E Jesus então começa a conversar com aquele homem, e perceba que trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o ajudou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado um fogo na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus interpela ele: se tu podes, versículo 23, você acredita que eu posso ou não acredita? O pai do menino disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Você crê em mim ou não?
Você realmente está disposto a confiar que eu posso curar o teu filho ou não? Há um texto na palavra de Deus que diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé deles. Será que Jesus não está impedido, entre aspas, de fazer maiores milagres em nós, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa falta de fé? E percebe, agora vem a grande questão aqui, e é esta coisa que nós precisamos trabalhar, que este homem manifesta, quando no versículo 24 ele diz: e imediatamente o pai do menino exclamou. Na minha versão tem com lágrimas, não sei na sua, né? Talvez em algumas versões não haja a expressão com lágrimas, e quando tem, pelo menos está em colchetes aqui, e quando está em colchetes é porque essa expressão ela não está nos manuscritos mais confiáveis ou nos manuscritos mais antigos, né? Mas a minha está com lágrimas, mas enfim. Mas o que eu quero salientar aqui é, ele disse, eu creio. Depois de dizer eu creio, essa palavra não ficou somente em eu. Esse eu creio não somente ficou com palavras soltas. Por quê? O que ele fala depois demonstra de fato que ele crê. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, é necessário que nós entendamos que nós precisamos crescer na fé constantemente e falar como este homem falou, e dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não sei, na verdade, se eu estou manifestando fé ou não, porque quando eu faço a minha autoavaliação, talvez eu acho que eu sou a pessoa mais espiritual e mais crédula em Ti que existe neste mundo, mas talvez não seja. Por isso eu rogo ao Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Que essa ação, que essas palavras desse homem possam também estar contidas nas nossas orações. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. De que maneira eu posso manifestar mais fé? De que maneira eu posso vencer a minha incredulidade? De que maneira eu posso vencer essa minha tendência em estar apegado às coisas tão somente visuais? Como Paulo vai dizer, que não andamos por vistas, mas sim por vista, mas pela fé. Tem até aquele coro, né, que diz: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu rosto, seu imenso amor. Falando nesse sentido de que nós não andamos pelo que vemos. Nós não somos influenciados pelas coisas que estão acontecendo, mas os nossos olhos estão firmados em Cristo, e a nossa fé é inabalável, pois deve ser inabalável porque ela está em Cristo, ela está sobre a rocha que é Cristo, por isso ela é inabalável. Não é inabalável porque eu entendi a fé, não é inabalável porque eu fiz aquele curso, não é inabalável porque eu fiz aquele discipulado, não é inabalável porque eu li a Bíblia inteira neste ano, não. É inabalável porque ela está em Cristo, por isso ela é inabalável. Mas mesmo assim, nós titubeamos. Mesmo assim, nós por várias vezes vacilamos e caímos. E aí o que temos que fazer? Rogar ao Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E por que é que nós precisamos pedir esta ajuda? Porque existe fé e fé. Né? Existe fé, aquela fé bíblica, que é aquela fé que o Senhor espera de nós, mas existe a fé secular. Né? Por aí, o que é fé? Pensamento positivo. Vai lá, você consegue, você é importante, você é bom. Pensamento positivo. A fé pode ser vinculada a sucesso financeiro. Se você tiver fé, você vai conseguir. E se você tem sucesso financeiro, é porque você realmente acreditou piamente naquilo que você estava fazendo, ou até coloca Deus aqui na coisa. Olha, ele tem um sucesso financeiro, então com certeza Deus está com ele. Não necessariamente. Temos
Temos falado já quantos homens que são financeiramente bem-sucedidos, mas nem creem em Deus. Isso não significa nada. Podemos manifestar fé diante de uma ideia de vida correta. Eu tenho uma vida moralmente correta. O jovem rico também tinha. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Vai, vem tudo que você tem para os pobres. Bem certo. Mas Jesus pergunta primeiro, e os mandamentos? Não, conheço eles todos, pratico eles todos. Autoavaliação, né? Minha autoavaliação. Eu sou bom, eu pratico eles todos. Mas quando Jesus pede uma manifestação de fé, ele acaba. Mas para ele, e consequentemente, com certeza, para a sociedade, para a sua família, aquele rapaz era um exemplo de bom moço, era um exemplo de moral, era um exemplo de educação, de respeito, de religiosidade, porque ele guardava os mandamentos. Mas ele não passou no teste do Senhor Jesus Cristo. Porque fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com sucesso financeiro. Fé não tem nada a ver com uma vida moralmente saudável, ainda que uma vida moralmente saudável, né, uma vida de fé em Cristo vai, claro, resultar numa vida saudável, numa vida, num padrão moral exemplar. Mas o padrão exemplar não significa exatamente que eu posso ser muito bem disciplinado na minha vida, posso ter tido uma ótima educação e mesmo assim não crer em Cristo. Porque essas visões que eu estou falando são visões seculares de fé. Essas ideias, essas manifestações de fé como sucesso, um pensamento positivo, uma pessoa que vive sempre alegre, sempre feliz, né? Ele tem fé, ele manifesta esse pensamento positivo, ele tem sucesso, ele vive uma vida correta na sua vida moral. Isso pode ser bom, mas não representa o fato de que aquela pessoa realmente crê. Isso é porque é um padrão de fé secular, é um padrão de fé que o mundo está estabelecendo. E talvez, é bem possível que nós, como igreja, estejamos também sendo influenciados por essa ideia. E estamos perdendo a real ideia de fé. E eu sempre uso como exemplo prático, como real exemplo de fé, Abraão. Lembra de Abraão? Paulo vai dizer aos Romanos que Abraão creu e por isso foi justificado pela fé. Qual foi a manifestação de fé de Abraão? Vale a pena a gente rememorar, né? Deus pede a Abraão que leve o seu filho até o monte Moriá, e lá sacrifique o seu filho. E lá indica o seu, né? E coloque ali, faça ali o altar, todos os aparatos, leve um punhal e mate o filho. E Abraão estava pronto para fazer isso. Abraão estava com a mão levantada para fazer isso. Que manifestação de fé maravilhosa! Quem de nós teria esta mesma paixão, esta mesma disposição no coração, se você estivesse no lugar de Abraão hoje? É claro que nós vamos dizer, mas Deus não vai pedir isso hoje, né, pastor? Não, hoje não, mas naquele momento Deus pediu de Abraão. Imagine que você está no lugar de Abraão. Imagine que eu estou no lugar de Abraão. Eu faria isso. Eu teria essa mesma fé. Eu teria essa mesma manifestação. Eu teria essa mesma disposição. Eu teria essa mesma paixão por Deus. Eu teria esse mesmo desejo do meu relacionamento com Deus, ao ponto de perder o meu filho. Nós choramos se perdemos o emprego. Nós choramos se perdemos o carro. Nós choramos, nós sofremos, nós não dormimos à noite se perdemos um celular. Estou mentindo?
Nós choramos se perdemos um bem. Ficamos bravos. Deus pede a Abraão o seu filho. Sabe por quê? Porque o padrão bíblico de fé é obediência. Não é pensamento positivo. Fé não é sucesso. Não é inteligência emocional. Fé não é vida moral. Fé é obediência ao Senhor. E nós não podemos esquecer isso. Portanto, para nós vencermos a nossa falta de fé, nós precisamos entender aonde nós estamos. Por isso que Paulo manda Timóteo para perceber o estado da fé dos Tessalonicenses. Aonde é que nós estamos na nossa fé? Eu realmente tenho como fé, ou seja, como base da minha fé, o Senhor Jesus Cristo? Ou a minha religião? Ou as minhas ideias? Os meus dogmas? O meu ministério? Minha família? Meu esposo? Minha esposa? Minhas filhas? Meus filhos? Precisamos verificar o problema e entender isso, que a fé não está de acordo com o que o mundo prega, com essas ideias de fé que nós vemos hoje, mas sim no padrão bíblico. E o padrão bíblico de fé é obediência ao Senhor. E geralmente quando obedecemos ao Senhor, em obediência ao Senhor, percebam que Paulo vai falar aos Tessalonicenses. E ele vai dizer: olha, eu oro a Deus e agradeço pela operosidade da vossa fé. Mas na continuação ele vai dizer: e eu oro para que as tribulações e as provações não ataquem vocês e não façam vocês desviar da fé. Porque quando vivemos em fé, quando vivemos na fé em Deus, quando vivemos na fé em Cristo, é claro que Satanás, como já falamos, que anda em redor buscando alguém para devorar, é claro que ele vai atacar. E não tem como ser diferente. Porque se a fé é algo espiritual, estamos lutando no terreno espiritual. E se é no terreno espiritual, não é no terreno mental tão somente, não é no terreno das ideias, não é no terreno natural. Estamos falando no campo espiritual. E Satanás, claro, que é um espírito caído, ele vai atacar-nos. E talvez nós, já tenho falado isso também, nós tradicionais, talvez nós damos pouca ênfase às questões espirituais. Mas aqui em Marcos 9 nós vemos essa questão de possessão demoníaca. E talvez nós, como tradicionais, nós damos pouca ênfase a esses ataques demoníacos na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas são reais. São reais e são severos. Mas talvez a nossa preocupação com tantas questões seculares afasta-nos o foco desta realidade, da luta espiritual que nós temos. Mas precisamos então entender o objeto da nossa fé. Uma vez detectado o problema, uma vez detectado que eu não estou vivendo naquela fé que o Senhor, meu Deus, está me pedindo, eu preciso então entender o objeto da fé, ou seja, em quem eu devo manifestar a fé. A grosso modo, quando falamos do objeto da fé, ou seja, para quem eu devo direcionar a minha fé, para quem eu devo olhar quando eu falo de fé, em primeiro plano nós precisamos entender que nós precisamos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a fé não é um salto escuro. A fé não é uma coisa que, olha, eu vou crer nessa coisa e essa coisa vai acontecer. Não vai acontecer só porque você crê. Porque daí então você está tendo uma fé baseada em você mesmo. É uma fé na sua própria fé. Porque quando eu acho que aquela coisa vai acontecer porque eu creio que vai acontecer, isso não é fé. Ou pelo menos isso não é fé em Deus. O objeto da minha fé, para quem eu estou olhando, não é para Deus, não é para Cristo, mas é para mim mesmo, porque eu quero que aquela coisa aconteça. E como somos ensinados isso hoje em dia, em vários círculos evangélicos, né? Então, eu vou pensar, eu vou orar e eu vou crer e isso vai acontecer porque... Não, se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Porque o objeto da minha fé, para quem eu estou olhando, é Deus. E eu creio que Ele é possível para fazer isso acontecer. Mas se isso não acontecer, se isso não for a vontade dEle, amém.
fácil isso? Não. Certa mãe estava com seu filho doente e ela pegou um remédio qualquer, sem olhar a bula, e deu, crendo que aquele remédio iria solucionar o problema do filho. Ela estava crendo, só que ela não leu que aquele remédio não era remédio, era um veneno. Você acha que o filho vai ser curado pela fé dela? Você acha que ela vai ser curada pelo fato de que ela crê que aquele componente, aquele líquido que está ali vai curar o seu filho só porque ela crê? O que faltou a esta mulher? O que faltou a esta mulher? Possivelmente se criança vai morrer. Porque o que faltou para esta mulher? Olhar para a bula. Olhar, o que eu estou dando para o meu filho? Eu sei que nesse momento é um momento. Você quer se apegar a qualquer coisa para resolver o problema, mas nada impede de ela pegar a bula e olhar, não, mas esse remédio não é para isso, não adianta dar isso aqui, isso é um veneno, se eu der, vai curar, vai matar o meu filho, eu não posso. No momento em que a bula está me dizendo que eu não posso usar isso aqui, eu não posso dar, eu não posso administrar isso para o meu filho. A bula está dizendo isso. Qual é a nossa bula? Do Senhor. Esta é a nossa vida. Olhar para ela. Não adianta eu crer naquela coisa, não adianta eu gostar muito daquilo, não adianta eu querer com todas as minhas forças aquele negócio. Se a palavra de Deus está dizendo, não faça isso. Não adianta. Isso não é fé. Ou pelo menos, como temos dito, isso não é fé em Deus, porque o objeto da minha fé é Deus. E a sua palavra, a palavra dele, é que vai me direcionar sobre como eu devo operar essa fé. E isso em todas as áreas da nossa vida. Na área familiar, na área de relacionamento. E se eu não fizer isso, eu vou ter problemas. E esta palavra, ao lermos esta palavra, ao lermos a palavra de Deus, que esse texto sagrado é Deus falando conosco, Deus falando comigo, Deus falando com você, para onde ela vai nos levar? Para Cristo. Indubitavelmente, esta palavra vai nos levar a Cristo. Esta palavra vai tirar o foco de você, de mim. Esta palavra vai tirar o foco de nós mesmos. Essa palavra vai tirar o foco das nossas ações. Esta palavra, a palavra de Deus, vai tirar a ideia de eu olhar para as minhas realizações. E vai me fazer olhar para Cristo. Dentre tantos textos, temos um que Jesus Cristo vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Porque assim não é. Porque tira o foco de mim, de nós, de mim, de você. Porque é dele. E vamos dizer, como João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E aí então nós vamos estar aprendendo a andar pela fé, dentre tantas outras orientações que nós temos, mas a principal dela, que é a vontade de Deus, é que nós olhemos para Cristo e confiemos nele como Senhor da nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso aceitar esta verdade, de que Cristo morreu por mim. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso internalizar isso. E eu preciso, da mesma forma, descansar nisso. Se eu crer em Cristo, eu posso descansar que eu terei a vida eterna. Não é raro você perguntar para alguém, tipo, o que você precisa para alcançar a salvação? Precisa crer em Cristo e guardar os mandamentos, né? Você precisa crer em Cristo
Não, mas guardar os mandamentos também. Não, você não precisa guardar os mandamentos. Você precisa crer em Cristo. Porque no momento em que você fala que você precisa guardar os mandamentos, você está dizendo que você tem que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Cristo já fez. Ele já fez por mim e por você. É como aquele homem com o coração transformado. Né? Ele estava precisando de um transplante de coração. E seu amigo, cirurgião, cardiologista, disse: vem aqui, vamos fazer uma cirurgia. E ele fez aquela cirurgia. Depois da sua recuperação, ele estava antes da sua cirurgia, não podendo trabalhar, não podendo sustentar a sua família. Mas depois daquela cirurgia, da sua recuperação, ele voltou a trabalhar. E feliz estava trabalhando e sustentando a sua família, porque ele ganhou um novo coração. Entende a diferença? Ele não estava trabalhando feliz e contente para ganhar um coração. Ele estava trabalhando, sorrindo e contente, porque ele ganhou um coração novo. E agora ele podia trabalhar. Esta é a diferença. Você vai você vai guardar os mandamentos quando Cristo transformar o seu coração. Aí vai fazer sentido você guardar os mandamentos. Mas é necessário que você creia nele, que você aceite a sua palavra, que você se aproprie da sua palavra e você descanse nessa palavra. E consequentemente, você vai estar vivendo feliz, guardando os mandamentos, trabalhando para Ele, sorridente. E aí o culto na igreja vai fazer sentido, a adoração vai fazer sentido, a oração vai fazer sentido, a vida de santificação vai ter um propósito, porque a sua fé agora está objetivada nele, porque você sabe que foi Ele quem fez por mim. Não sou eu que estou correndo atrás para alcançar. Ele já me alcançou e por isso eu trabalho. E por isso eu sigo feliz e alegre. Dessa forma, irmãos, Cristo requer apenas que nós creiamos nele e descansemos nele. Aonde está a nossa fé? Qual é o objeto da nossa fé? Para que nós entendamos ou percebamos, ou estejamos vencendo a falta de fé, é necessário primeiro detectar o problema. Estamos entendendo o que é fé ou estamos andando dentro de uma visão de fé que o mundo tem estabelecido? Isso é muito normal, isso é muito comum. O mundo tem trazido muitas ideias com relação à fé e relacionamento com Deus. Detectando isso, opa, preciso parar. Eu acho que eu estou no meio dessa onda, precisamos parar. Vamos voltar para a palavra. E em voltar para a palavra, então nós buscamos quem? O objeto da nossa fé. Eu quero crer em Cristo, e que Ele seja a base da minha fé. Ele é a rocha sobre a qual a minha casa deve ser construída. E aí então, praticar isso. Depois do momento em que eu realmente entendi isso, e Cristo passa a ser o objeto da minha fé, eu aceito e descanso nessa palavra, então eu passo a praticar a minha fé. E quem é que pode fazer isso? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 vai dizer o que ali? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, quem é que quer agradar a Deus? Quem se sente compungido a agradar a Deus? Quem se sente com necessidade de agradar a Deus? Sabe quem? Cristão. Só o cristão. Por quê?
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente o cristão pode desejar agradar a Deus. O incrédulo não quer agradar a Deus. O incrédulo quer agradar a si mesmo, a si próprio. O incrédulo quer trabalhar em prol do seu próprio benefício. Por mais que ele não entenda isso, mas esta é a grande verdade, porque como falamos há pouco, Deus ou Cristo não é o objeto da sua fé. Ele mesmo, os seus entes queridos, o seu conforto, este é o objeto da fé dele. Mas quando o Espírito Santo entra, passa a habitar em nosso coração, então nós começamos a entender, não, peraí, eu preciso agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Na verdade, no momento da minha conversão, a primeira coisa que eu entendi, quando Cristo abriu os meus olhos para a minha realidade de pecador, e eu vejo Cristo morto na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitado na glória, eu digo, eu quero agradar esse Deus, eu preciso louvar esse Deus, eu preciso trabalhar com Ele. Porquanto, sem fé, é impossível agradar a Deus. E só nós, os crentes, que é Cristo. E não é uma questão de educação, não é uma questão de costume, não é uma questão de cultura, é uma questão de transformação do coração. Para nós vencermos a falta de fé, é necessário que nós pratiquemos, uma vez que nós estamos interessados, desejosos em agradar a Deus, porque já fomos transformados nesse coração, nós precisamos começar a praticar esta fé, a viver esta fé, assim como os Tessalonicenses, viver a operosidade da nossa fé. E como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, claro, os crentes, porque já entenderam a verdade do Evangelho, entendendo que a fé é dom de Deus, porque é Ele quem nos dá. E então, lá em Hebreus 11, nesse mesmo capítulo aí, nós vamos olhar para algumas pessoas que viveram para agradar ao Senhor. Versículo 4, por exemplo: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, ainda que morreu pelas mãos do seu irmão Caim, mas Abel foi agraciado por Deus. Versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado, porque operou a sua fé, viveu pela fé em Deus. Versículo 7: pela fé, Noé, dignamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, aparelhou uma arca para a salvação. Trabalhou, ele creu. Ele construiu uma arca esperando uma chuva que nunca tinha acontecido. Imagine o povo tirando sarro de Noé. Capítulo 8: pela fé, Abraão, como chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé. Versículo 20: pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. O certo é você abençoar o mais velho e depois o mais novo. E Isaac fez ao contrário, porque Deus mandou que ele fizesse, e ele fez assim. Mas a cultura dizia o contrário, a sua orientação dizia o contrário, mas ele obedeceu a Deus. Versículo 21: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou o caso dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do mesmo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ele sabia que ele ia sair de lá, ele sabia que os seus ossos iriam ser levados, porque pela fé ele creu na palavra de Deus, a operosidade da fé, a prática da fé. E vai seguir falando de Moisés aqui, e de Raabe e tudo mais. A fé é algo que não está apenas nas palavras, mas na prática do dia a dia. E esta prática, assim como nós vemos estes homens, eles sofreram por causa da fé. Caim morreu. Noé foi ridicularizado no contexto que ele vivia. Raabe teve que se esconder. Pela fé, José teve que fugir da mulher do faraó. E ficou lá anos preso naquela cadeia, pela sua fé. A prática da fé vai fazer com que nós experimentemos esse conforto de Deus. Porque o objeto, no momento em que o objeto da minha fé é Deus, eu sei que eu estou fazendo para Ele. Eu não estou fazendo loucuras, porque a minha fé está baseada na palavra que me mostra Cristo. E claro, isso vai vindo gradativamente, de fé em fé, a gente vai aprendendo, estudando a palavra, com orientações, com a igreja ali nos orientando, não é? Desta forma, nós precisamos
praticar esta fé. Primeiro, portanto, para nós vencermos a falta de fé, precisamos detectar aonde está o problema. Se eu estou achando que está faltando fé, eu orar ao Senhor, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E sempre vai faltar fé. Porque se teve um homem que manifestou uma fé muito grande para mim, foi Pedro. Ele andou sobre as águas. Ele creu em Cristo ao ponto de andar sobre as águas. Mas depois Cristo chama ele de homem de pequena fé. Imagine nós. Se Jesus vai dizer, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, vai de lá, vem para cá e tal. Quem consegue transportar montes aí? Vocês conseguirem me chamar, eu quero tirar uma foto, fazer um vídeo. É difícil, né? Mas é o que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Talvez ele esteja apenas sendo, como pode dizer, não literal, sendo usando figurações ali. Mas nós estamos conseguindo mover montanhas? Ou quando as montanhas chegam, a gente está se apavorando, se desesperando, confiando mais na situação, confiando no dinheiro, confiando naquela coisa, confiando na outra coisa, esquecendo que nós temos um Deus, e esse Deus pode suprir todas, ou melhor, cada uma das nossas necessidades. E são esses momentos que vamos fazer praticar a fé, colocar ela em ação, talvez em lágrimas, talvez com o coração apertado, porque somos humanos e fracos, mas o Senhor vai nos dar esses momentos para exatamente nós provarmos, Senhor, eu confio em Ti ou confio na situação? Eu preciso detectar isso, e eu preciso objetivar a minha fé não somente em Cristo, que eu aprendo a aprender pela palavra de Deus que aqui está, não por pensamento ou por ideias minhas ou por fantasias, que são muitas hoje em dia, mas nessa palavra. E após isso, praticar essa fé. O Senhor vai pedir que nós pratiquemos a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e possamos viver isto cada dia da nossa vida. Que o Senhor possa nos encontrar com aqueles que estão realmente vivendo esta fé, nessa jornada, nessa nossa viagem aqui, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, estaremos aqui, prontos para partir e estarmos com Ele. Porque é lá que você quer estar. É lá que eu quero estar. É lá que os nossos queridos estão, nossos entes queridos que já partiram estão. É lá. E sorte deles, porque se estão com Cristo, ufa, saíram desse negócio aqui, né? Saíram dessa situação de peso, de pecado, de morte, enfim, eles estão com Cristo. Um dia estaremos com eles, louvando e exaltando o Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Deus. Abençoa-nos, Senhor. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos na nossa falta. Faz-nos crermos. Faz-nos, ó Senhor, crer realmente na Tua palavra. A Tua palavra que revela o Teu plano de amor e de misericórdia para conosco. Que revela o Teu Filho Jesus Cristo. Que nos dá, sim, Senhor, a Tua graça, no sentido de percebermos o quanto nós precisamos de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos ser operosos, no sentido mesmo de estar manifestando fé, de estar praticando, obedecendo a Tua palavra. Sabemos, ó Pai, quantas vezes nós temos a tendência de dizer não ao Senhor, de negligenciar os Teus princípios, mas tão somente, ó Senhor, abre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, para aquilo que o Senhor está nos mostrando e nos falando. E assim, Senhor, possamos realmente viver para o Teu inteiro amor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado mais uma vez, orando pela reunião que tivemos há pouco. E abençoa, Deus, o restante da nossa noite, cada irmão retornando para os seus lares. Oramos pela irmã Janaína mais uma vez, a Deus, pela sua enxaqueca, que o Senhor esteja curando ela. E todos que estão presentes aqui, cada família aqui representada, o Senhor esteja abençoando, Senhor, dando a Tua graça. Abençoa-nos nos dias de manhã, cada um no seu trabalho, nos seus desafios, nas suas lutas, mas que em tudo possamos estar realmente crendo no Senhor, aprendendo a confiar tão somente em Ti. Muito obrigado, Pai. Eu oro e agradeço. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe e nosso culto está em si.